no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Eu não vou ler ainda, mas eu queria que você já abrisse aí a sua Bíblia. Quando você achar, diga: eu amo a palavra de Deus. Eu sei que você está doido para ir para casa comer aquele pernil. Mas tem um prato que é maravilhoso e vai ser servido aqui agora. Amém, irmãos? Tem um alimento que vai ser servido aqui que vai durar para você não apenas uma noite. E eu estou para falar que não apenas um ano, mas uma década. Quem já achou, diga amém. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Antes de ler, eu quero fazer uma oração. Eu quero que você se conecte comigo. Eu prego geralmente perto de 300 vezes por ano. Quase todos os dias eu prego. E eu não vim aqui hoje apenas para pregar. Eu vim aqui para entregar algo de Deus para a sua vida. Amém? Então, se você se conectar, se você receber, eu tenho certeza que esta palavra, como qualquer palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará vazia. Ela vai começar a cumprir o seu propósito e o seu desígnio ainda neste auditório, em nome de Jesus Cristo. Estou com um manto profético aqui esta noite. Amém? Então vamos orar, feche os seus olhos. Espírito do Deus vivo, nós te amamos. Enche este lugar com a tua graça, para que possamos ser capazes de absorver a tua doce e poderosa palavra de Deus. Pai, nós precisamos de uma palavra, não apenas para uma motivação para o próximo ano, mas nós precisamos de uma transformação de vida, porque tem alguma coisa grandiosa prestes a acontecer e nós temos que estar prontos para isso. Tem algo grande da parte do Senhor chegando para nós e nós não podemos perder absolutamente nada. Então, por favor, Espírito Santo, enche as nossas vidas, enche os nossos corações, até as pessoas, ó Pai, que vieram aqui só porque é dia 31, até estas pessoas, ó Pai, que por uma noite no ano pensam: eu vou lá porque é melhor do que dar 7 pulinhos, é melhor do que escolher uma cor de roupa. Até estas pessoas sairão transformadas daqui por causa do poder da Tua palavra. E nós amamos a Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estava pensando essa semana, eu quero compartilhar algo com vocês, sobre que nós não estamos apenas cruzando um ano. Isso não se trata apenas de mudança de ano. Hoje ainda é 2020, amanhã vai ser 2021. Daqui a alguns minutos, nós estamos vivendo um novo ano, um novo dia, um novo mês. Deus sempre nos dá a oportunidade de ter meia-noite 1, segunda-feira, dia 1º de janeiro, porque Ele tem expectativa de que nós vamos ou possamos corresponder o benefício que Ele tem nos liberado. Então é mais do que apenas virar um ano, é uma oportunidade que Deus está nos dando para cumprirmos um propósito e um desígnio que Ele tem para nós. Agora, sobre 2020 a 2021, não é apenas uma virada de ano, é uma virada de década. Eu quero fazer hoje à noite com vocês aqui, eu lembro bem o que eu falei aqui há 365 dias atrás, eu falei sobre a importância de terminar. A importância de terminar. Porque um bom jeito de você começar é terminando, ou concluindo algumas coisas que você ainda não concluiu. Quantos livros você já começou a ler e ainda não terminou? Quantas dietas você começou e ainda não concluiu? E há algum tempo atrás, há um ano atrás, talvez hoje você está arrependido de não ter começado há um ano atrás. E daqui a um ano, você pode estar arrependido de não ter começado, ou não ter concluído algumas coisas. Eu quero falar sobre essa mudança de década, de fazer uma escatologia de década. O que é escatologia? É uma junção de duas palavras, é o estudo do final. Porque nós estamos aqui num momento de terminar e começar.
Nós estamos terminando um ano e começando um novo ano, terminando um dia e começando outro dia, terminando uma década e começando outra década. Daqui a 10 anos, como que a sua vida vai estar? Mas como a sua vida estava há 10 anos atrás? Alguém lembra? Você se lembra onde você estava exatamente há 10 anos atrás? Essa questão de década é muito importante porque uma cultura só muda em uma década. Casamentos só se consolidam em décadas. Empresas só se estruturam em décadas. Uma igreja só se torna bem madura em décadas. E de 2010 a 2020 aconteceram algumas coisas na sua vida que talvez sejam mais relevantes do que tudo que aconteceu em 2020. As pessoas têm feito autópsia de 2020 como se fosse o ano mais importante da vida, mas eu quero dar uma pausa aqui e te perguntar: como foi a sua última década? Como você viveu a sua última década? Pode ser que a sua vida hoje seja resultado da sua ignorância ou da relevância que você deu à última década que você viveu. Para algumas pessoas, 2020 foi um ano incrível. Foi um ano extraordinário, foi um ano de milagre, de crescimento. Pessoas casaram, pessoas mudaram de casa, pessoas converteram. Nós aqui batizamos mais de 20 pessoas durante a pandemia. Nós construímos, edificamos, pessoas engravidaram, pessoas tiveram filhos, coisas incríveis aconteceram. Agora, para você talvez tenha sido um ano terrível, um ano de notícias ruins. Por isso eu quero falar sobre década, não apenas sobre um ano. Porque algumas decisões, elas são tomadas em uma noite como esta, mas alguns resultados são oriundos de um estilo de vida que uma noite como essa não é o suficiente. Quantos estão comigo, falam amém. Então, onde você estava há 10 anos atrás? Onde você estará daqui a 10 anos? É sobre exatamente isso que eu quero falar essa noite, porque Deus tem alguma coisa para nós que extrapola a virada de um ano. Deus quer alguma coisa para nós para uma década, não apenas para um mês, para uma semana, para um dia, para um ano. Ele quer alguma coisa para você, eu estou profetizando sobre a sua vida, que vai para uma década em nome de Jesus. Algumas coisas que você sofreu nos últimos 10 anos, algumas você até apagou, porque ficar de quarentena alguns dias, ficar recluso alguns dias, para você que isso foi incomum, foi alguma coisa terrível que marcou muito a sua vida. Nós lidamos com uma síndrome hoje que chama síndrome da cabana, pessoas que têm dificuldade de sair de casa, porque ficaram muito tempo dentro de casa. Agora, você sabia, nós que lidamos na área da psicologia, do emocional, nós sabemos que existem pessoas com essa síndrome há décadas. Existem casamentos em quarentena há década. Existem crentes que estão ausentes há década. Existem pessoas que são inconstantes em alguma área da vida ou estão em crises num casamento há décadas. E Deus quer que a sua vida mude não apenas para um ano novo. Deus não quer que a sua vida seja melhor do que 2020, Ele quer que a sua vida seja melhor do que os últimos 10 anos da sua vida, porque os próximos 10 anos da sua vida vai ser incríveis, em nome de Jesus Cristo. E tem uma figura aqui muito importante, está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Peço que me dê por herança uma porção dobrada do teu espírito. A Bíblia diz: assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Versículo 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomando o manto que Elias lhe deixara cair, tocou a água e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Diga comigo assim: Eliseu passou. Agora fala seu nome e diga assim: e fulano de tal passou. Amém? Isso não se trata de uma passagem de ano, se trata de uma passagem de década, se trata de uma passagem de vida. E a história é a seguinte, talvez você não saiba muito, como eu também não, de como foi esta trajetória toda de um relacionamento de um mentor com um mentee, com um mentoriado, com um liderado. A Bíblia, ela não deixa muito claro como que foi esse período entre Eliseu e Elias, além de como eles se conheceram e do momento que eles se despediram. Eliseu era um empresário promissor, ele era filho de pessoas muito prósperas, um homem que podia herdar uma riqueza, porque ele era filho de pessoas incríveis. Eliseu, ele tinha tudo para dar certo na vida, naquilo que ele estava fazendo. Elias estava aqui nesse momento saindo de um tempo de depressão. Ele sai da caverna, passa pelo rio, acontecem algumas situações, e aqui agora ele está passando pelo Eliseu. A gente não sabe muito além disso. A gente só sabe que começou e terminou. Começou bem por causa muito da postura de Eliseu, porque a Bíblia diz que Eliseu, ele viu Elias passar. E quando ele viu Elias passar, alguma coisa queimou no coração dele, que ele se sentiu atraído por aquilo. Algumas pessoas, irmãos, elas têm perdido oportunidades, porque elas esperam que a oportunidade se transforme em oportunismo. Eu vou falar isso melhor, conecte-se comigo, por favor. Algumas pessoas perdem oportunidade porque elas gostariam que a oportunidade fizesse aquilo que elas devem fazer em função da oportunidade. A oportunidade nunca vai ser oportunista. Algumas pessoas em 2020 perderam oportunidades porque eles não tiveram um comportamento impetuoso que Eliseu teve quando viu Elias passar. Elias não chamou ele, Elias não gritou, Elias não fez nenhum convite, ele simplesmente sentiu uma conexão com uma oportunidade que estava passando e fazendo uma escatologia, fazendo uma autópsia de uma década bem sucedida. Quantas oportunidades você perdeu só porque você ficou vendo a vida passar? Só porque você ficou esperando alguém fazer alguma coisa que você devia fazer. Só porque você ficou esperando alguém orar por você, alguém passar na sua casa, te pegar e te trazer para o culto. Alguém fazer um currículo para você e mandar para uma empresa, alguém fazer sua matrícula na faculdade e ir lá estudar por você. Algumas pessoas não têm este comportamento de Eliseu e eles perderam a oportunidade. Quantas oportunidades você está disposto a perder em 2021, em 2022, em 2023? Esta noite é uma grande oportunidade que você está recebendo da parte de Deus. E a Bíblia fala que imediatamente este homem chamado Eliseu, ele tomou uma decisão no coração dele. A Bíblia fala que ele matou os seus bois, ele queimou a sua carroça e ele se despediu de seus pais. Ele matou os bois, ele queima a carroça, ele se despede dos seus pais. Ele dá um beijo nos pais. Que atitude radical! Para alguém que não sabia muito bem do que ia acontecer, para alguém que não conhecia muito bem o homem que estaria lidando com ele, ele tomou uma atitude de fazer sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Algumas pessoas não fizeram o sacrifício exigido. E se você não tem sacrifício, você não tem recompensa. Fazendo uma autópsia de uma década, fazendo uma escatologia de uma década, quais os sacrifícios que você tem feito nos últimos 10 anos? E quais sacrifícios você está disposto hoje à noite de fazer em função dos seus próximos 10 anos? Se não tem sacrifício, não tem coroa.
Se não tem cruz, não tem coroa. Se não tem dor, não tem ganho. E este homem aqui, ele fez alguma coisa explícita, ele fez alguma coisa radical, porque ele sabia que alguma coisa grande estava para acontecer. E algumas pessoas precisam de tomar algumas decisões definitivas. Por que ele queimou aquela carroça? Por que ele matou os bois? Por que ele se despediu dos pais dele? Porque ele estava ali estabelecendo um padrão de comportamento, de que nunca mais ele iria voltar atrás. Você pode repetir comigo, por favor? Diga assim, em algumas situações. Me ajuda aí, família, diga assim, em algumas situações, eu nunca posso voltar atrás. Ele fechou todas as oportunidades que ele poderia de voltar atrás. Porque algumas pessoas, elas viram um ano, mas elas deixam algumas possibilidades de voltar atrás. Em alguns comportamentos, em algumas mentalidades, em algumas culturas. E a Bíblia nos diz que este homem fez um sacrifício enorme. E a partir de fazer o sacrifício, ele tem outro comportamento, que é o comportamento do serviço. Diga comigo, serviço. A Bíblia fala que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Eu estou te dando aqui um briefing, um perfil de um arquétipo de um homem que pode te ensinar muito para a sua próxima década ser uma década incrível. A Bíblia fala que ele não apenas sacrificou, ele também decidiu servir. Você não pode apenas sacrificar, você tem que ter o comportamento de servir, porque o sacrifício, muitas vezes, ele é ligado em apenas um momento da vida, mas o serviço, ele é contínuo. Cantar uma vez é uma coisa, irmão, agora cantar todo dia é diferente. Você visitar uma pessoa na casa dela, domingo, na hora do almoço, e no sábado ir no cinema com ela é uma coisa. Agora, fazer 25 anos de casado, morando junto todos os dias, é uma coisa totalmente diferente. Porque não basta apenas sacrifício, precisa de serviço. Por isso algumas pessoas não duram muito naquilo que gostariam de fazer, porque talento apenas não é o suficiente. Talvez você diz assim, pastor, eu sou muito talentoso, era para eu estar vivendo uma vida melhor. Eu fiz o sacrifício, mas você não decidiu viver uma vida de serviço, uma vida de constância. Quantas pessoas começaram em 2020 e não terminaram? Porque eles apenas sacrificaram, mas eles não estiveram dispostos a servir. E quando a Bíblia diz que este homem chamado Eliseu servia Elias, ele fazia de tudo, irmão. Ele fazia qualquer coisa. Você está disposto e disposta a fazer qualquer coisa? Você está disposto e disposta a fazer qualquer coisa? Sim ou não, irmãos? Porque Deus não busca apenas sacrifício, Ele quer serviço, Ele quer culto, Ele quer constância, Ele quer continuidade. E nesse ponto aqui, a Bíblia fala que Jesus, um dia ele entrou no templo e ele ficou bravo com as pessoas lá dentro. E os profetas tinham dito alguma coisa a respeito disso, que foi que o zelo pela tua casa me consumiria. Jesus, ele teve aquele comportamento em relação à casa de Deus por causa de uma profecia que devia ser pertinente a todos nós. É um zelo que me consome. É um comportamento de serviço que me consome regularmente. E esse serviço que veio associado ao sacrifício, e aqui eu começo a minha palavra de hoje à noite, que não vai durar muito, porque já já nós temos uma virada de década, uma virada de vida, uma virada de mentalidade. Este comportamento que se associou a sacrifício e serviço, ele queimou todas as possibilidades que ele poderia ter de voltar atrás para a vida antiga. Ele fechou todas as portas que dariam a ele acesso a um comportamento antigo. E ele decidiu, a partir dali, servir e não ser visto. E este serviço, esta trajetória de quando eles se encontraram, até o texto que eu li hoje à noite, duraram exatamente 10 anos. Quanto tempo, irmãos? 10 anos. 10 anos, exatamente. Alguns não duram 10 dias, alguns não duram 10 semanas,
Algumas pessoas não duraram 10 meses. Você está pronto para os próximos 10 anos? Quantos aqui, além de mim, estão prontos para os próximos 10 anos? Digam aleluia. Você está pronto para os próximos 10 anos? Porque Deus tem coisas gigantescas para nós que não cabem apenas em um ano, irmão. Deus tem coisas extraordinárias para nós que não cabem apenas em 2021. Deus tem coisas grandiosas e tudo que você sofreu nos últimos 10 anos vão colaborar para os próximos 10 anos da sua vida. Por isso eu estou falando de década e não de ano, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que a experiência de um ano apenas. Deus tem para você coisas que Ele precisa de 10 anos, de tão grandes, de proporções enormes, mas você precisa de aprender a ser constante no sacrifício e no serviço. Por isso, Eliseu disse assim: Elias, eu quero algo. Ele falou: me peça o que você quiser. Ele disse: eu quero 2 vezes a sua capacidade, 2 vezes a sua inteligência, 2 vezes a sua riqueza, 2 vezes a unção, 2 vezes o seu espírito, 2 vezes o seu comportamento, 2 vezes a sua elegância. E ele disse assim: cara, isso acontece, mas tem uma condição. Se você me vir no dia que eu for tirado, vai dar certo. Se não, não vai dar certo. O processo me leva à promessa. Tem um processo que está começando exatamente aqui agora, irmãos. Deus não vai esperar o ano virar para Ele liberar algumas coisas sobre a sua vida. Ele está liberando exatamente aqui agora, em nome de Jesus. Deus não está esperando. O nosso melhor ano já começou. O nosso melhor momento já começou. Mas alguns comportamentos precisam ser instituídos exatamente aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Agora, você precisa de entender que nós estamos em um ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão é para Eliseu ver Elias subir. Ele precisou de esperar talvez 9 anos e 11 meses. Talvez ele teve que esperar, como algumas pessoas aqui já têm esperado por meses, por anos, alguns milagres que só pelo fato de você estar aqui hoje à noite, Deus vai liberar para você promessas, Deus vai liberar acessos, Deus vai liberar dons, capacidades, Deus vai liberar unção, que se você não estivesse aqui exatamente agora, neste lugar, nesta localidade, você não receberia, porque a condição era: você precisa de me ver subir, você precisa de estar comigo, não apenas agora, não apenas segunda, não apenas fevereiro, você precisa de estar comigo hoje e até a hora que eu for elevado, porque aí sim você vai receber a porção dobrada. E aí eu chamo de ponto de inflexão. Nós estamos exatamente agora num ponto de inflexão. Você pode decidir qual caminho você vai seguir, querido. E Eliseu, a Bíblia fala que ele pega Elias. Elias pega Eliseu. A Bíblia diz que Elias pega Eliseu e ele passa com ele por alguns caminhos, por alguns lugares. E o primeiro lugar é chamado Gilgal. O primeiro ponto de inflexão, fazendo uma autópsia da década, fazendo um diagnóstico da década. Não é sobre 2020, é sobre o que aconteceu entre 2010 e 2020, é sobre o que vai acontecer entre 2021 e 2030. O primeiro lugar chama Gilgal. Como chama o primeiro lugar, irmãos? E que lugar é esse que Elias passou com Eliseu, para que hoje ele recebesse a recompensa de uma década? Este lugar é o lugar onde os excessos são tirados. Conecte-se comigo, por favor. Isso vai sair no meu livro de 2021, em nome de Jesus, chamado A Geração do Deserto. A Bíblia conta que Josué pegou todos os homens que tinham nascido no deserto e ele teve que circuncidá-los para que eles tivessem condição de acessar a terra prometida. Eles não podiam atravessar o Jordão, eles não podiam entrar no lugar da promessa com excessos do passado, com algumas cargas da vida antiga.
eles não poderiam levar adiante algumas coisas que eles trouxeram até este ponto. Eles tinham que sofrer perdas, e quem não teve perda em 2020? Agora, quem não teve perda nos últimos 10 anos? Nós perdemos tantas pessoas que morreram em 2020, mas quantas pessoas morreram em 2019? Quantas pessoas morreram em 2017? Quantas pessoas vão morrer em 2023? A terra nem tem lugar para todo mundo. A verdade é que esse ponto de Gilgal é o ponto onde que às vezes a dor é imputada, onde os excessos são tirados, para que você esteja apto a tomar posse daquilo que Deus tem para você do lado de lá do rio. É interessante pensar nisso, irmãos, porque esse lugar chamado Gilgal, ele é um lugar onde algumas pessoas, elas precisam de entender que elas têm que se apresentar para o corte, que é preciso e deliberado. O corte é preciso e deliberado. Não é um corte de unha, não é um corte de cabelo, alguma coisa que não vá doer. Talvez você sofreu cortes na vida nos últimos 10 anos. Talvez você tenha sofrido cortes nos últimos meses em 2020, para que você esteja pronto e apto para o lugar que Deus está pronto para te levar daqui a alguns minutos, daqui a alguns metros você vai entrar no lugar da promessa. Aí você sofreu, você passou por momentos de dor, você perdeu pessoas, você perdeu amigos, você perdeu dinheiro, você perdeu algumas situações que hoje servem como lição, porque o que não te matou, não te engordou, o que não te matou, te transformou em alguém mais sábio. Amém ou não, irmão? Graças a Deus por isso, né? Porque o que não mata, me ensina. Diga comigo, o que não me matou, me ensinou alguma coisa. Diga assim, Deus me prometeu que todas as coisas cooperariam para o meu bem. Diga assim, obrigado, Senhor Jesus, pela experiência de Gilgal. Diga assim, obrigado, Senhor, pela experiência de Gilgal. Porque além do corte ser preciso e deliberado, é um corte para o meu futuro. É um corte para o meu futuro. Muitas vezes nós não entendemos o momento de dor que nós estamos passando. Mas não se trata de agora, não se tratava de 2011, não se tratava de 2013, não se tratava de 2017, se tratava de 2022, se tratava de 2023 e 2026. Eu estou profetizando sobre os seus próximos 10 anos, não sobre os próximos 10 dias, porque hoje as igrejas estão lotadas de pessoas recebendo promessas para 2021, mas eu estou profetizando sobre os seus próximos 10 anos, porque Deus tem para você algo que é muito maior e não cabe apenas em 2021, querido. Você pode dar um aplauso a Deus por essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor de verdade, porque você vai ter as melhores experiências, elas não cabem em um ano apenas, elas não cabem em um mês apenas. Eu não quero um mês melhor, eu não quero um ano melhor, eu quero uma vida melhor, eu quero uma cidade melhor, eu quero uma igreja melhor. Isso não acontece em uma semana, em um mês, em 3 meses, isso demanda uma década. Mas para isso acontecer na vida de Eliseu, para ele receber porção dobrada, ele teve que passar por um lugar chamado Gilgal, onde o prepúcio da carne é cortado, a mentalidade de carne é cortada, o corte é preciso e tem que ser deliberado, é um corte para o seu futuro. E que corte é este? O que eu não posso levar para o lado de lá, pastor? Você não pode levar aquela velha mentalidade, você não pode levar aquela velha mentalidade. A Bíblia é criteriosa em dizer que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não adianta mudar roupa, não adianta mudar o cabelo, não adianta mudar de auditório que você frequenta, não adianta mudar de relacionamento se a sua cabeça não muda, se a sua mente não muda. É mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. E você não pode ir para o lado de lá, você não pode cruzar o ano, a década, a vida com a mentalidade antiga, com um vocabulário antigo. Você precisa de mudar o seu vocabulário. O profeta Isaías disse assim: Senhor, eu sou um homem de boca podre e eu vivo no meio de pessoas de boca podre também. Toca nos meus lábios com brasas vivas do altar. Aí, irmãos, quando o anjo tocou na boca daquele homem, ele se transformou no maior profeta messiânico de todos os tempos.
Ninguém falou de Jesus como Isaías. Ninguém vai falar sobre Jesus como você nos próximos anos. Ninguém vai ter céu na boca como você nos próximos anos. Eu tenho dito em 2020, não é à toa que Deus colocou um céu na nossa boca, querido. Deus tem uma expectativa de que quando você abra a sua boca, flua rios de águas vivas de dentro de você. E nos próximos 10 anos, quando você abrir a boca, vai sair vida, vai sair fôlego de vida, vai sair vida de Deus dentro da sua casa, no seu ambiente, na igreja que você frequenta, porque você tem deixado uma mentalidade para trás, você tem deixado um vocabulário para trás e você tem deixado um comportamento para trás. Não dá para ser a mesma pessoinha de sempre, não dá para fazer as mesmas pirraças sempre, não dá para lidar com as mesmas dificuldades sempre. Tem gente que é chato como sempre, irmão. Está na hora de nós mudarmos a nossa mentalidade, o nosso vocabulário e o nosso comportamento. Este corte é em você. Diga comigo, esse corte é em mim. Eu tenho que falar isso, irmão. É muito mais fácil cortar o carboidrato do que cortar você mesmo. Sim ou não, irmão? É muito mais fácil cortar a Netflix do que cortar você mesmo. Deus não quer que você corte aquilo, Deus quer que você corte isso. Corte você, começa cortando você, diga: Senhor, o meu corpo é um sacrifício vivo ao Senhor, eis-me aqui, pode me usar, porque do lado de lá não cabe algumas coisas. Adeus ano velho, adeus vocabulário velho, adeus mentalidade velha, adeus cabeça velha, adeus amizades velhas, adeus religiosidade velha, porque eu quero uma vida nova, eu quero uma década nova, porque Deus tem algo grandioso e maravilhoso para a minha vida. Quem está comigo, diga aleluia. Eu passei por Gilgal, nos últimos 10 anos eu passei por Gilgal, irmãos. Este ano eu quase morei em Gilgal. Se eu contar minha história para você debaixo de um pé de amora, até a amora chora. Mas eu posso dizer que Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, porque para onde eu estou indo, algumas coisas não cabem lá. Para onde eu estou indo, algumas bagagens não são necessárias. Eu estou indo free, eu estou indo livre, eu estou indo livre. Algumas pessoas vão falar de você pelas costas, sabe por quê? Porque é assim que eles vão te ver, porque você vai caminhar e eles só vão te ver pelas costas. Perdoa-lhes, porque eles sabem o que fazem, o problema é deles. Depois ele levou eles para Betel, diga comigo, Betel. Passou por Gilgal, aí foi Betel. O que é Betel? Betel é o lugar que Jacó chamou de casa de Deus. Betel é o lugar onde você tem a sua experiência pessoal com Deus. Aquilo não era um spot. Dá um blackout, por favor, na luz, Milton. Isso é um spot. Eu estou aqui em um spot. Apaga toda a luz, por favor, Wesley. Corre. Isso aqui é um spot. Eu estou num spot de luz. Tem uma luz direcionada. Aquilo não era um spot. Aquilo era uma localidade. A casa de Deus naquele ambiente não era um spot, não era um foco como o Éden, que era um foco onde Deus manifestava presente. Pode voltar a luz, senão ninguém me enxerga. Betel era uma localidade. Fala comigo, localidade. Isso é posicionamento. É posicionamento. Porque a presença de Deus se manifesta onde tem posicionamento. Deus pode se manifestar na sua casa, no seu banheiro, no seu carro, em qualquer lugar. Você não precisa de pastor para intermediar você e Deus, querido, mais na próxima década, a sua relação com Deus vai ser tão próxima e íntima, que você vai ser estabelecido como sacerdote na nossa cidade. Você não vai ligar para ninguém pedindo oração, as pessoas vão te ligar pedindo oração, porque o seu posicionamento mudou, e Deus vai em qualquer lugar que Ele é clamado. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei. Clamem a mim e eu vou te responder. Fala comigo e eu vou falar com você. A Bíblia diz que todo mundo que clama o nome dele vai ser salvo. Qualquer pessoa nesse auditório que gritar bem alto assim: Senhor Jesus, vai ser salvo. Você pode gritar bem alto: Senhor Jesus? Não, está um pouco baixo, irmão. Diga bem alto assim: Senhor Jesus. Ele fica muito feliz. Tem uma presença dele aqui exatamente agora. Tem uma presença do Senhor exatamente aqui agora. Porque qualquer ambiente que tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente ali, querido.
qualquer ambiente que tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estará presente. Na sua próxima década, você vai ter experiências inéditas com Deus, sabe por quê? Porque é Betel, Jeová Chamar, Deus presente está. Quando eu passo pela água, Ele está comigo. Quando eu passo pelo fogo, Ele também está comigo. Quando eu tenho crise no meu casamento, Ele também está comigo. Quando eu estou de bem com a minha esposa, Ele também está comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Ele é o Deus presente. Onde você estiver, talvez você esteja pensando assim: se eu não estivesse aqui na igreja agora, você podia estar na praia, você podia estar num iate, você podia estar em qualquer lugar. Se você clamar o nome do Senhor, a Bíblia fala que era uma espiral, aquilo que Jacó estava vivendo, era uma espiral. Eu tenho mais 1 minuto para pregar. Mais 1 minuto. Eu continuo essa mensagem no próximo culto, amém, irmãos? Tem alguém sendo abençoado? Diga glória a Deus. Nós estamos em Betel, passamos por Gilgal, era uma espiral, não era uma escada, era uma espiral. O que é uma espiral? Uma espiral é você no mesmo lugar, mas em níveis diferentes. Ano que vem, daqui a 365 dias, você pode estar nesse auditório ou num outro auditório melhor que nós vamos. Você vai estar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas num nível diferente. Você amanhã vai estar casado com a mesma pessoa, mas num nível de cima. Você vai ser crente daqui a 3 meses, mas num nível de cima. Você vai ter a mesma empresa daqui a 4 meses, mas num nível muito superior, porque é uma espiral. Deus vai te levar para níveis superiores. Mesmo se você não sai do lugar, o seu posicionamento muda, porque ali é Betel. Deus tem uma década com Ele presente, garantindo aqui nesse auditório, em nome de Jesus Cristo. E para finalizar, fica de pé no seu lugar. Ele levou eles para o Jordão. Fala comigo, Jordão. Jordão. Eu gosto desse lugar, irmãos. Eu gosto desse lugar. Nós temos um cronômetro que vai começar a rolar daqui a pouco. Me dá mais 1 minuto antes do cronômetro. Jordão. O que é o Jordão, irmãos? Eu estou fazendo aqui uma escatologia de uma década. Está terminando ou começando? Está começando ou terminando? Eu não sei. Eu sei que tem algumas coisas terminando e algumas coisas estão começando na minha vida. Eu sei que algumas coisas estão sendo concluídas para que outras coisas comecem. Eu sei que o que eu sofri nos últimos 10 anos da minha vida me prepararam para os meus próximos 10 anos, que serão incríveis. Eu sei que o que Deus tem para mim, Paulo Henrique de Souza, para os próximos 10 anos não caberiam em 1 ano. Por isso ele me disse essa noite: Paulo, não fale do próximo ano, fale da próxima década, porque algumas coisas são tão grandes que elas vão ser construídas em 1 década. 1 década. E o Jordão é o lugar da convergência. Não é mais um ponto de inflexão, é o lugar da porção dobrada. Abre as mãos assim, por favor. Lá tinha 2 homens, Elias e Eliseu. A Bíblia fala que as vestes dele foram rasgadas em 2 partes. A Bíblia fala que o rio foi aberto em 2 partes para que ele pudesse passar. Deus está nos levando para uma década de porção dobrada. Deus está nos levando para uma década, pode colocar o cronômetro, Deus está nos levando para uma década de porção dobrada. Deus está te levando para um 2021, porque tem 22 lá, é dobrado. Deus tem 22 para você, 22, dobrado, é o máximos, é melhor, é maior. Você está pronto para isso? Mantenha suas mãos abertas aí. Crescimento dobrado. Você vai receber algo extra de Deus nos próximos 10 anos da sua vida. O seu 2021 vai ser o dobro do que foi nos últimos 10 anos. E o seu 2022 vai ser o dobro do que foi em 2021. E o seu 2023 vai ser o dobro do que foi em 2022. E o seu 2024 vai ser o dobro do que foi em 2023, e assim sucessivamente. Porque nós temos um Deus que é de porção dobrada. Para cada choro que você teve, Deus vai te dar 2 sorrisos. Para cada dia de vergonha, eu profetizo para você dupla honra. A Bíblia nos diz assim: prepare, querido, porque não é sobre um ano novo, é sobre uma vida nova, é sobre uma década nova. Agora você pode levantar as 2 mãos aos céus em nome de Jesus Cristo. Tem uma presença de Deus aqui. Se prepare para a melhor década da sua vida. Nós vamos ter uma década incrível nesta igreja. Nós vamos ter uma década incrível nas nossas famílias.
Nós vamos ter uma década incrível, porque seria muito pequeno se fosse só por um ano. Ah, irmão, 2020 não foi o pior ano da sua vida. Não foi o pior ano da sua vida. 2020 foi o último ano que Deus te preparou para os melhores anos da sua vida. Se prepare, porque Deus está fazendo alguma coisa maravilhosa, está para acontecer. Tem milagres chegando em porção dobrada. Tem milagres chegando em porção dobrada. Então nós vamos levantar as mãos agora sobre o alto da nossa cabeça e nós não vamos pedir Deus nada. Nós temos alguns segundos. Vai começar a contagem ou já está contando aqui, Wesley? Já está contando. Nós vamos começar a aplaudir ao Senhor. Nós já oramos tudo que tínhamos que orar. Nós já cantamos tudo que tínhamos que cantar. Tem gente de joelho agora, mas nós vamos ficar de pé, irmãos, porque está na hora de nós nos levantarmos. A hora de prostrar já passou, agora é hora de ficar de pé. O tempo de prostrar acabou, agora é hora de nos levantarmos. Então se preparem em nome de Jesus Cristo. Nós vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Nós vamos atravessar o ano aplaudindo ao Senhor. Nós vamos virar o ano aplaudindo ao Senhor. Então comece a aplaudir ao Senhor aí. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela próxima década. Obrigado, Senhor. Feliz 2021. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudi-lo. Aplauda, aplauda, aplauda. Isso. Isso. Visualize o seu próximo ano. Visualize a sua próxima década.